Semana passada, o pastor Gil, que esteve aqui, ele ministrou sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Ele falou sobre o chamado de Deus e o propósito de Deus para nós. Eu achei interessante que ele falou o seguinte: a vida seria muito pequena e muito vazia se fosse simplesmente a gente ter que nascer, crescer e aí trabalhar, se preparar para se aposentar, comprar um sítiozinho ou uma casa na praia e a vida se resumir nisso. Pegando o gancho desta palavra dele, eu vou um pouco mais além. Ele falou sobre a vida de Moisés e falou sobre o propósito de Deus na vida de Moisés. E eu queria falar com você hoje sobre o propósito de Deus para a vida da família. E é exatamente o que a gente vê na vida de Moisés. A gente percebe que no propósito de Deus para a vida de Moisés, Deus teve que usar a sua família. Então não foi apenas um propósito individual para a vida de Moisés, mas Deus teve que escolher uma família certa para que Moisés nascesse naquela família, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Moisés. Tanto é que nós vamos perceber que quando a mãe de Moisés não pode ficar mais com a criança, e ela então coloca num cesto e coloca lá no rio, no Egito, Deus, que é o Senhor da história, está direcionando, faz com que Moisés volte novamente para a sua família. Quem é que vai cuidar de Moisés? Eu acho tão lindo nesse texto, que é uma coisa que parece que, assim, não aparece, mas que tem. Eu acho tão fantástico, é que Deus transforma maldição em bênção, de uma maneira tão tremenda, né? Porque agora a criança vai voltar para a sua casa, e a mãe vai criar livremente, e ainda vai ganhar para cuidar do próprio filho. Deus manda o filho para casa e junto com o filho manda o sustento. Não é? É tão maravilhoso isso. Porque Moisés tem que voltar para a casa da sua mãe, porque a irmã escondida e alguém que vai cuidar dessa criança, ó, eu conheço alguém, e é a própria mãe. Deus direciona Moisés para a casa dele, para a família dele. E lá na casa dele, nós vamos perceber que a mãe agora entende o propósito e vai instruir Moisés, vai ensinar Moisés no propósito que Deus tem para a vida de Moisés. Ela vai preparar Moisés para retornar para o Egito. Ela vai preparar o coração de Moisés. Ela vai ministrar tudo que ela pode sobre Deus, sobre o propósito de Deus. Ela vai ministrar tudo que ela pode sobre o amor de Deus com o povo. Ela vai brindar, vai cultivar esse princípio espiritual na vida de Moisés, porque Moisés vai lá para o Egito. Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em alguns textos. O primeiro é Gênesis 17. Vamos aprender alguns princípios aqui importantes sobre a família. Gênesis 17. Abre aí, por favor. Gênesis 17 diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui hoje, mas
Aqui é uma das coisas interessantes. Anda na minha presença e ser perfeito. Duas coisas que Deus pediu para Abraão: vida espiritual e vida de caráter. Tem gente que tem caráter, mas não tem vida com Deus. Tem gente que tem vida com Deus, mas não tem caráter. O que Deus pede para Abraão é duas coisas: tenha vida espiritual e tenha caráter. Essa é uma das coisas que Deus tem que corrigir na vida de Abraão, para que Abraão receba a promessa, que vai ser o filho. Anda na minha presença e ser perfeito. Esse ser perfeito é ter caráter, é ser homem digno. Então tem gente que não tem caráter, é mau caráter, e não tem vida com Deus. Agora tem gente que diz que tem vida com Deus, vem na igreja, faz um monte de coisa, mas não tem caráter. E firmarei o meu pacto contigo sobremaneira, te multiplicarei. Diga comigo assim: multiplicação. Ao que Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus falou-lhe dizendo: quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e será paz de multidões. Não mais será chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Escute o versículo 6. Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Ali está dizendo: e te farei frutificar. Numa outra versão que eu li, diz: e te farei fecundo. Alguém tem essa versão? E te farei fecundo. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência depois de ti em suas gerações, como pacto perpétuo, para te ser por Deus, e ti e a tua descendência depois de ti. Dar-te-ei a ti, a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei seu Deus. Agora vamos dar uma olhada no capítulo 12. Volta aí um pouquinho. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu hei de te mostrar. Escute: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu se uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas. Escute: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, vamos aprender alguns princípios aqui. Quando eu olho esse texto de Abraão e tantos outros textos da Bíblia, fica bem claro para mim de que quando Deus olha em toda a sua história a humanidade, e quando Deus pensa e planeja algo de restauração para a humanidade, Ele começa isso através de uma família. Deus não começa a restauração através de uma pessoa só, embora seja aquela pessoa que leva o nome. Por exemplo, nós vamos perceber que Jesus tem que vir aqui na terra para restaurar a humanidade. Olha, ele poderia vir de várias maneiras. Ele é Deus, ou não? Mas ele vai escolher uma época. Nesta época ele vai enxergar uma mulher
E ele então vai fazer com que essa mulher gere uma criança, e essa criança vai nascer em uma família, para que ela seja instruída, seja cuidada, para que o propósito dele possa ser realizado. Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele veio e nasceu como uma criança normal, foi instruída como uma criança normal, teve ali, levou as palmadas de Maria, levou bronca da sua mãe, do seu pai. Ele foi gerado em uma família, para que depois cumprisse o seu propósito que estava estabelecido pelo Pai. Então, muito mais do que nós pensamos de maneira individual em pessoas, nós precisamos entender que o essencial para a restauração de uma humanidade, o Senhor usa a família. É por isso que o diabo luta para destruir a família. É por isso que esse berço de nascimento, de transformação, chamado família, é tão atacado hoje, porque conforme os anos vão se passando, e as famílias vão completamente sendo desfaleradas, é assim que fala, farelo, né? É isso que eu entendo, vão sendo desfareladas. O diabo vai conseguindo com que a base da sociedade, ela fique rompida. E é por isso que Deus diz para Abraão: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E isso não tem a ver com a vida dele apenas, mas tem a ver com o quê? Com o filho que ele vai gerar. Deus não está dizendo: Abraão, através da sua vida, todas as famílias da terra serão abençoadas, pelo tanto que você vai pregar, pelo tanto que você vai ministrar, pelo homem de Deus que você é, pela obediência que você é. Mas o que está em jogo é a promessa de um filho, a promessa de uma geração. Abraão vai gerar um filho, e dele ter gerado esse filho, vai se proliferar uma geração, e essa geração chegou até mim e a você. Nós somos filhos espirituais de Abraão, nós somos filhos de raça de Adão e Eva, mas no sentido de promessa, no sentido espiritual, quem é o nosso pai é Abraão. Mas para que Abraão se multiplicasse e que Deus usasse para que ele então, abençoasse a terra, precisava de uma família, porque Deus chamou Abraão como casal: sai da tua terra e da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Para Abraão se tornar e fazer dele, Deus, uma grande nação, precisava se constituir uma família. E uma família só se constitui quando tem filhos. Abraão não tinha filho. Percebe a importância que Deus dá à família para a restauração da humanidade. Deus diz: Abraão, eu vou fazer você multiplicar. E o propósito de Deus é de multiplicar a família de Abraão, com o propósito de abençoar todas as famílias da terra. Aqui nós vemos dois princípios importantes para a família. É tão óbvio, mas é tão importante. A primeira delas é que Deus promete duas coisas para Abraão. Abraão, a primeira coisa: eu vou abençoar a sua família. Família
que está na presença de Deus, ela tem de garantia o princípio, a palavra de Deus, a bênção dele sobre a família. E a segunda coisa é que Deus só abençoa a família para que esta família também possa abençoar. Às vezes hoje nós só queremos bênção na nossa família, mas nós não entendemos que Deus nos gerou em família para que nós também pudéssemos abençoar. Eu vou te dizer como. Então nós temos garantia. Eu, quando estava estudando esse texto e preparando, eu fiquei pensando comigo, será que é por isso que tantas famílias não são abençoadas? Porque são famílias egoístas? Será que é por isso que tantas famílias Deus não abre a porta? Porque você não está disposto a ser um agente abençoador na face da terra? Você é apenas alguém que quer ser abençoado? Será que é por isso que Deus não escuta ou não abre a janela do céu e derrama a bênção de maneira tremenda sobre a vida de famílias? Porque famílias são apenas como se fosse o mar morto. Tudo que cai nela só para nela. Ela não tem a visão nenhuma de entender que ela é abençoada no ponto que ela entende que ela foi gerada para abençoar. Abraão, eu vou abençoar a tua família, mas através da sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Hoje você está sendo abençoado pela minha família. Sim ou não? Estou aqui pregando para você. Aconselho você, oro pela sua vida, choro com você. Mas eu não nasci. Eu nasci numa família muito distante daqui. Mas eu não estou apenas como homem ou pessoa aqui. Mas eu estou aqui, a minha família, meu pai, minha mãe, e hoje, minha outra família, meu filho e a minha esposa. Quando Deus diz assim para Abraão, por isso, seja fecundo, ou eu vou fazer você multiplicar. O que é ser fecundo? O que pode gerar, o que pode reproduzir, ser fértil. Eu vou te fazer fecundo para você multiplicar. O que é multiplicação? É um ato ou efeito de multiplicar-se. E aí eu estava pensando nesta palavra multiplicar, multiplicação, a gente sempre fala, né? Vamos multiplicar, precisa multiplicar células, multiplicação. Eu vou dizer uma coisa para você, a palavra multiplicação é uma das palavras mais usadas na Bíblia. E eu comecei a entender que é a grande estratégia para o bem ou para o mal. Esta palavra multiplicação, ela é a grande estratégia de Satanás e ela é a grande estratégia de Deus. Quando a gente olha lá em Mateus 24:12, diz que ao se multiplicarem, o quê? Eu já deixei o texto aí, alguns escritos aí para ficar já no ponto. E por o que? Se multiplicar a iniquidade, o amor de muito. Olha, a mesma coisa que Deus entende e gera na terra, que é a multiplicação para abençoar, é a mesma coisa que Satanás entende e gera na terra para impedir a multiplicação, se multiplicando aquilo que vai impedir a multiplicação de bênção e de coisas boas.
Então a palavra multiplicar ou multiplicação, ela, sabe, tem um monte na Bíblia, e é usado tanto para coisas boas quanto para ruins, está dizendo, ó, ao se multiplicarem a iniquidade. O que Satanás tem feito? Tem feito multiplicar. Multiplicar o quê? Multiplicar as coisas ruins. E principalmente um avalanche que vem aos poucos e está levando princípios, valores, verdades, exatamente na família. Porque família desestruturada vai se multiplicar desestruturação sobre a sociedade. Então Deus usa essa expressão multiplicar. Esse é o grande plano de Deus. Olha, lá em Gênesis 1:28, o que é que Deus disse para Adão e Eva? E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai o quê? E multiplicai-vos e enchei a terra. Do quê? De filhos. O Senhor está com um propósito. Só que o propósito que Deus tem para a humanidade não dá para Adão fazer sozinho. E o propósito que Deus tem para fazer para a humanidade não dá para apenas Adão e Eva. Eles precisam se tornar uma família. Porque o propósito que Deus tem de encher a terra e ter uma nação, precisa de um homem, de uma mulher, que gerem família. E através dessa família, então ele vai se multiplicar, para que a terra toda seja abençoada. Gênesis 9:1. Esse eu não passei, não está aí. Gênesis 9:1. A terra é destruída pelo dilúvio por causa do pecado, e agora vai começar-se uma nova geração, e Deus diz assim para Noé, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse o quê? Deus começa novamente um propósito de restauração, de enchimento da terra com uma família. Está lá, frutificai-vos, multiplicai-vos e encher a terra. Frutificai-vos, seja bênção, derramarei bênção sobre você, e receba esta bênção, e se multiplique, e derrame esta bênção sobre a terra. Forma-se a nação. Nós vamos perceber que há corrupção, de que o pecado começa a se multiplicar sobre a terra. Deus pediu para eles espalharem, e eles se juntaram, começaram a criar uma torre, chamada Torre de Babel. A ordem era: cresçam e se multipliquem, abençoe a terra. E eles fizeram o quê? Vamos ficar aqui, só nós, só a nossa família, só o nosso povo. Não vamos abençoar, vamos ficar só aqui. E aí foram construir uma Torre de Babel. Foi quando Deus dá lá línguas diferentes, que eles têm que sair para todo o que é canto, e agora a terra está espalhada, e Deus tem o propósito de fazer o quê? De trazer uma restauração. E ele precisa do quê? De uma família. Aí ele vai fazer o quê? Aí ele vai chamar Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para um lugar que te mostrarei. Eu vou te dar terra, mas muito mais do que isso, eu vou te dar uma família. Porque através da sua família, eu vou abençoar toda a terra. Querido, escute o que eu vou te dizer. Eu não tenho objetivo nesta manhã aqui de trazer nenhum conceito para você
de como você deve educar ou não o seu filho. Não é esse o meu objetivo. Se você está educando bem o seu filho, se você não está educando o seu filho, se você tem que bater no seu filho, não tem que bater no teu filho, se você bate de varinha ou você vai bater com chinela havaiana, você sabe de cor e salteado o que eu penso a respeito disso. A minha palavra aqui hoje, em outras palavras, não é apenas trazer conceito para você sobre educação de filhos, mas eu quero abrir os teus olhos para você enxergar duas coisas. A primeira dela, eu quero que você enxergue o propósito espiritual da sua família. E acima de tudo, eu quero que você enxergue o propósito espiritual de Deus para os seus filhos. Eu não sei se você sabe, é tão óbvio isso, mas você pode escolher com quem você quer casar. Você pode escolher aonde você vai morar. E você pode até decidir se você quer ter filho ou não quer ter filho. Mas você jamais vai poder escolher que filho virá na sua família. Quem que escolheu o filho aqui? Qual é o pai e a mãe que está aqui que escolheu o filho? Quem é que escolheu? O filho que está hoje, você pode olhar e pode dizer, esse filho aqui, eu que escolhi, era assim, desse jeito, veio, é igual, mas era tudo o que eu imaginei, é desse jeito que eu pintei e veio. Quem é que pode dizer isso? Sabe por que não? Porque essa responsabilidade não é sua. Sabe de quem é? É de Deus. Aí nós precisamos aprender duas verdades aqui, bem básicas. Primeiro eu vou falar para filhos. Você que está aqui e é filho. Eu quero que você saiba disso. A família em que você nasceu foi uma escolha de Deus. E sempre Deus escolhe o que é melhor para nós. Entre não sei quanto espermatozoide, entre não sei quantos bilhões de serzinho que poderia haver na terra, na família que você está, Deus selecionou e escolheu você. Você não veio por acaso. Não importa como você foi gerado. Pouco importa como foi gerado. A questão é o seguinte: você nasceu na família que nasceu, porque foi escolha de Deus. E todas as vezes que você não entende isso, e acha que está no lugar errado, é bem provável que você esteja cometendo dois erros. O primeiro, ingratidão. E o segundo, murmuração. Você está dizendo para Deus que Ele não soube fazer uma boa escolha para você. Eu não deveria ter nascido aqui. Eu não sei por que eu vim. Não sei por que eu nasci. Porque Deus quis que você viesse nessa geração e nessa família. Foi a escolha dele. Foi Ele que escolheu. Então você, como filho, precisa saber isso. Agora você que é pai, você precisa saber isso. Pai, saiba, esse filho ou esta filha veio para você como presente para você, mas foi a escolha dele. Esse filho que veio foi um presente que Deus te deu, mas quem escolheu para ser seu filho foi Deus. E Deus escolheu o melhor para você.
E se você não entende isso hoje, é bem provável que você esteja cometendo 2 erros. O primeiro, ingratidão. E o segundo, murmuração. Eu não sei o que eu faço com esse cara. Eu não sei o que eu faço com essa menina. Pelo amor de Deus, não puxou por mim. Misericórdia. Era melhor que não tivesse nascido. É uma praga. Só veio para dar trabalho. É bem provável quando esses pensamentos vêm, essas palavras vêm, é bem provável que você esteja cometendo uma ingratidão e esteja saindo da sua boca murmuração. Porque filhos são presente de Deus. Quando você estava num processo, Deus olhou no céu e disse assim: você vai lá para a terra agora. Você vai nascer lá naquela família. Porque nós não temos poder de escolher. Eu não pude escolher na família que eu quiser, que eu vim. Se eu pudesse escolher, você vinha na família que você veio? Eu, no mínimo, assim, talvez até poderia vir na mesma família, mas eu falava assim: Deus, dá um pouquinho mais de dinheiro, assim, que seja um pouquinho mais rico. Eu posso até ir na mesma, mas... né? Agora, Deus olhou para a terra. Eu não sei se você está entendendo o princípio tão poderoso que está por trás disso. Deus faz o melhor. É a escolha dele. Pai, mãe, filho, é uma semente que Deus nos dá. E a maneira como cultivamos vai determinar os seus frutos. Filhos, é uma semente que Deus nos dá. E a maneira como nós cultivamos vai determinar os seus frutos. E aí quero que você entenda um pouquinho mais, para a gente encerrar. Olha o que Deus diz a Abraão: far-te-ei frutificar sobremaneira. Escute: e de ti farei nações. Escute agora: reis sairão de ti. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem está dentro da sua casa? Quem está dentro da sua casa? Rei? Profetas? Sacerdotes? Pastores? Missionários? Tinha um homem na Bíblia, que eu vou ler o texto, ele tinha um rei dentro de casa, e ele não sabia. Tinha um homem na Bíblia, que tinha dentro de casa, alguém que Deus chamou e disse: eu já escolhi alguém segundo o meu coração, e esse homem, até hoje, é o único homem que a Bíblia chama segundo o coração de Deus. Estava dentro da casa dele e ele não sabia. Quem é que está dentro da sua casa hoje? 1 Samuel 16, 1 e depois 1 Samuel 16, 11. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado?
para que não reine sobre Israel, enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei aonde? A Jessé, o belimita, porque dentre me tenho provido um. Ele sabia? Dezesseis, 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-los, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. 2 erros grosseiros Jessé comete aí, que muitas vezes são erros que nós, como pais, cometemos. O primeiro dele é que ele não apreciava igualmente todos os filhos. Ele não apreciava igualmente todos os filhos. Quando Samuel chegou e disse: eu quero ver todos os seus filhos, estavam todos? Davi estava lá, esquecido. Samuel, porque Deus foi dizendo: não é esse, 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 e aí não é nenhum. Aí Samuel tem que falar: escuta, está todo mundo aqui. Samuel tem que lembrar ele que a família dele é muito maior do que estão ali. Samuel tem que lembrar ele que ele tem um outro filho que não está presente ali. Escuta, está todo mundo aqui. Ah, tem mais moço. Davi está lá cuidando das ovelhas. Esse texto mostra que ele não apreciava igualmente todos os filhos. Davi era apenas o cuidador de ovelhas. Ah, pastor, para mim todos os meus filhos são iguais. Acabou, você já mostrou que já está errado. Porque os filhos não são iguais, filhos são diferentes. E se você afirma que você trata todos iguais, é bem provável que você está tratando com indiferença. Esse foi um dos primeiros erros. É quando nós não conseguimos olhar para cada filho como filho. Nós não conseguimos enxergar que cada filho é uma bênção que Deus nos deu. E nós achamos porque o outro que é mais forte tem jeito de rei. Não, esse que vai ser. É esse que vai dar alguma coisa. O outro frangino, esse não é nada, esse é cuidador de ovelha. Mas não, esse aí, não. Esse aqui fala mais. Olha esse aqui. Esse aqui. Não, é esse que é mais obediente. Esse aqui. É esse que vai ser. Esse aqui tem cara de rei. É esse que vai ser alguma coisa na vida. Esse aqui que vai chegar lá. Esse aqui que vai ser tudo. Todos os seus filhos estão aqui? Falta o melhor. O menor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou encerrar com essa palavra no final, mas já vou dizer para você. Escute aqui para mim. Deus não enxerga teus filhos como você enxerga. E o que você precisa aprender é enxergar os teus filhos do ponto de vista de Deus. É isso que eu quero mostrar aqui para você e vou te explicar aqui algumas coisas básicas. Deus não enxerga teus filhos como você enxerga.
Por isso que a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: quem é que eu tenho dentro de casa? Você pode ter um rei dentro de casa e jogando ele para cuidar de ovelha, achando que ele não vai ser nada na vida. E uma das coisas que aconteceu aqui, que é a segunda coisa, que é um erro que ele cometeu, ele deixou de cultivar entre a família o respeito mútuo. Quando nós olhamos em 1 Samuel 17, 28, se você puder achar aí, Vitória, 1 Samuel 17, 28, nós vamos perceber como Davi era tratado. Porque a maneira que o irmão dele trata lá, reflete a maneira talvez que ele era tratado. Como o irmão trata ele. Esse era o tratamento de Davi. Alguém que sempre tinha mais valor do que ele, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Não teve orgulho, ou dizendo, é meu irmão. Não. Ele teve o quê? Teve ira contra Davi e disse, por que descesse aqui? Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu. Onde tem maldade aí? Isso reflete problemas que estão acontecendo dentro de casa. No mínimo que ele tinha que ter era orgulho. Dizer ao meu irmão, você pode vencer esse cara? Posso te ajudar? Posso ir com você para você enfrentar isso? É mesmo? Como que você vai fazer? Não. Mas a ideia é de que na casa de Jessé, esse é o melhor. Esse é esse, esse é esse. E os outros vão ficando. Eliabe diz isso. Quem é você? Ficou irado com Davi, sua presunção. Eu estou vestido de soldado, eu sou soldado, eu fui treinado como soldado, e você quem é? Escute o que eu vou te dizer agora. Isso aqui é óbvio, mas eu acho forte. A verdade é que muitas vezes nós sonhamos o que queremos que os nossos filhos se tornem, mas poucas vezes nós buscamos na presença de Deus o propósito que Deus tem para os nossos filhos. É bem provável que você sonhe o que você quer que o seu filho se torne. Mas é bem provável que poucas vezes você foi para a presença de Deus para entender, Deus, por que que o José veio para a minha família? Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para esse meu filho? O que é que o Senhor tem para ele? Pai, me ensina a educá-lo no seu propósito. Pai, me ensina a ver qual é o propósito. Tem pais que nem educam filho. Deus mandou alguém na sua família para que outro cuide? Eu não digo de ausência não, eu digo às vezes está dentro de casa, mas quem educa, quem faz tudo, é outra pessoa, menos você. Todos nós sonhamos o que nós queremos que os nossos filhos sejam. Estuda, filho. Quero que você seja isso, quero que você seja aquilo. Qual foi a vez que você jejuou pelo teu filho, entrou na presença de Deus para o teu filho, para você entender que Deus mandou esse filho na sua família? Por que que Deus mandou? Qual é o propósito que Deus tem para ele? Hoje eu estou aqui pregando para você.
Meu pai e minha mãe talvez não sonhou com isso. Mas quando eu olho para a minha família, eu vejo o propósito de Deus na vida da minha família. De maneira que dirigiu meu pai e a minha mãe para me tornar quem eu sou hoje. Eu vejo as mudanças que tiveram em casa. Eu vejo as mudanças que tiveram de cidade. Talvez meu pai e minha mãe nunca sonharam, falaram assim, meu filho vai ser pastor. Meu filho vai ser isso, vai ser aquilo. Eles queriam uma boa educação para mim. Talvez eles sonhassem que eu vivesse melhor do que eles estavam vivendo. Ter melhor as coisas que eles tinham. Mas eles tinham dentro de casa um pastor. Só que eles não sabiam. Quem você tem dentro de casa? Você tem um pastor? Você tem um profeta? Você tem um rei? Você tem um sacerdote? Quem você tem dentro de casa? Você tem alguém que você acha que atrapalha a tua vida? Você tem alguém que você acha que não deveria ter vindo? Quem é que você tem dentro de casa? Você tem uma folha de sulfite em branco que você vai escrever qual é a história dele, o que é que ele tem que ser, o caminho que ele tem que seguir, as conquistas que ele tem que conquistar. Sonhar pelos filhos não é pecado. Querer que os filhos se dê bem na vida não é pecado. O que nós que não podemos é não entender qual é o propósito desse ser que chama filho e por que é que nasceu na sua família. Filhos são presentes de Deus que Ele dá para você cuidar daqueles no qual Ele tem plano. Deus deu Jesus para Maria, mas quem tinha o plano para Jesus era Deus. Deus me deu para o seu Jurandir e para a dona Helena. Mas quem tinha o plano para ser o que eu sou hoje era Deus. Deus deu o seu filho para você cuidar e educar. Mas o plano quem tem para ele é Deus. Você já entendeu isso? Você já entendeu qual é o plano de Deus para a vida do seu filho? Da sua filha? Quero caminhar para encerrar com uma outra verdade profunda. Sabe, a verdade é que nós nos preocupamos em preparar os nossos filhos para o mundo, mas esquecemos de prepará-los para ir para o céu. Nós preparamos os nossos filhos para o mundo, mas esquecemos de preparar os nossos filhos para ir para o céu. Você conversa com pais e mães, eles estão se desdobrando, porque eles querem dar uma vida boa para os filhos. E muitos deles não deixam os filhos esquecer disso, talvez um só dia. Estou aqui, batalhando, para você ter o tênis que você tem, para você viver melhor do que eu vivia, sabe?
na sua idade. Eu não tinha o que você tem hoje. Quanto você já disse isso para o Daniel? Isso não é pecado. Mas nós fazemos questão. Sabe por quê? Porque nós achamos que nós levantamos de manhã e nós ralamos, vamos dormir à tarde, porque nós queremos dar um bom teto. Glória a Deus. Nós queremos que eles estudem numa escola melhor do que estudamos. Glória a Deus. Isso não é pecado. Nós nos dobramos e trabalhamos. E aí nós falamos que estamos cansados, não temos tempo. E de fato os nossos filhos têm o melhor que nós não tivemos. Talvez tenham roupas muito melhores do que nós já tivemos. Talvez com idade vieram ter coisas, carros, que a gente foi ter, depois de velho. Mas nós não temos tempo para orar pelos nossos filhos. Nós não temos tempo para orar com os nossos filhos. Nós não temos tempo para ler a Bíblia com os nossos filhos. Nós não temos tempo para cuidar da vida espiritual dos nossos filhos. Sabe qual é o maior problema aqui na igreja com o discipulado? Que para mim é uma das partes mais horríveis que tem. É que discipulado de pai e filho não dá certo. Pais preferem que outra pessoa discipule os seus filhos, porque discipulado é ganhar o coração, é caminhar junto. Então um pai prefere, dizendo assim: pegue o coração do meu filho você, porque eu não consigo andar. Esse discipulado com ele não dá certo. Eu prefiro que o coração do meu filho seja cuidado por outra pessoa, que essa pessoa cuide dele, aconselhe ele, ora por ele. Eu até digo, dá uma bronca nele aí, hein? Chama a atenção dele, puxa a orelha dele, olha com ele, que é um papel que é meu. Cuidar da vida espiritual do meu filho é a minha responsabilidade e de mais ninguém na face da terra. A vida espiritual do meu filho começa dentro de casa. O meu ministério primário é dentro de casa. O homem que não cuida bem da sua família e não é ministro na sua casa, não pode cuidar da igreja e ser ministro em qualquer outro lugar que seja. Nós corremos e trabalhamos e damos os melhores para os filhos. E hoje nós temos excelentes doutores. Hoje nós temos excelentes advogados. Hoje nós temos filhos formados. Hoje nós temos homens e mulheres de negócio. Mas a nossa geração não tem homens e mulheres de Deus, apaixonados por Deus. Homens e mulheres que venham transformar esta geração pelo poder do Espírito Santo, porque nós damos tudo que é material, mas nós não entendemos que a multiplicação vem pelo espiritual, porque nós não temos tempo para orar, para jejuar, para dizer: filho, vamos ter todo dia um momento, vamos orar junto, vamos jejuar junto, vamos clamar junto, vamos batalhar junto, espiritualmente. Eu não tenho tempo de fazer isso pelos meus filhos, e eu também não tenho tempo de fazer isso com os meus filhos. Então nós temos os frutos da árvore que plantamos. Temos filhos inteligentes, temos filhos melhor instruídos do que fomos, mas temos uma geração que não tem intimidade nenhuma
com Deus de que o pecado é mais gostoso do que a santidade. Por quê? Porque nós não entendemos o propósito da família. Achamos que filho veio para a gente sustentar. E aí eu tenho que trabalhar para sustentar. Porque tem que ser um advogado. Porque tem que ser um médico. Porque vai ser um doutor. Porque vai ser empresário. Porque vai ser isso. Olha, sem estudo você não vai ser nada. Isso não é pecado. Isso tem que ser feito, mas muito mais do que isso, existe um propósito espiritual no filho que Deus te deu. Dentro de casa pode ter um rei, dentro da tua casa pode ter um profeta, dentro da tua casa pode ter alguém que vai revolucionar esta geração pelo poder e pela unção do Espírito Santo. E você não coloca ele na mesa para sentar com você, porque ele é cuidador de ovelha, porque ele é o mais novo da casa. Quanto tempo você gasta orando pelo teu filho? Eu, quando fui entender isso, que eu estava meditando, Deus mostrou isso para mim. A primeira coisa que eu fiz foi corrigir a minha oração. Deus, me ensina a enxergar qual é o propósito que o Senhor tem para a vida do Daniel. O que é que o Senhor tem para o Daniel? O que é que o Senhor tem para ele? O que é que meu filho veio fazer nesse mundo? Quem vai ser ele? Qual é o propósito que o Senhor tem para ele? Me ensina a cuidar dele, segundo o teu propósito. Quando Moisés voltou para dentro de casa, e nós vamos aprender isso numa próxima mensagem, a mãe foi cuidar dele, segundo o propósito de Deus. Eu quero encerrar dizendo para você, que Deus cure a nossa miopia. Porque Deus vai dizer lá em 1 Samuel 16, 7. Vê se acha para mim, Vitória. 1 Samuel 16, 7, para nós encerrarmos. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Olha, é forte isso, eu tenho rejeitado. Sabe quem é isso aí? Os filhos de Jessé. O bonitão, pinta de rei, pinta de soldado, o queridinho do papai. O que Jessé olhava para ele e dizia assim: isso aí vai dar alguma coisa na vida. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto. Escuta isso aí. Todo mundo via, a sua família não via. Eis que tenho visto um filho de Jessé. Quem é ele? O belemita, que sabe tocar bem. O cara manja como ninguém e é valente. Ei, não é outra pessoa não. Está falando de Davi, aquele que estava cuidando da ovelha, que na hora que foi chamado, ele nem foi citado na lista. As pessoas de fora estão vendo o que você não está vendo dentro da sua casa? As pessoas de fora estão vendo qualidades no teu filho que você não enxerga? Não está falando de outro não. Não é outro contexto, não é outra época não. É o mesmo contexto e a mesma época. Davi está com a mesma idade. O que é que Binadab falou? Eliabe falou?
O que você vem com a sua presunção? Seu fracote? E o que estão falando de Davi? Então respondeu lá um dos moços e disse: sabe que é a hora disso daqui? Ó, Saul está tendo um espírito perturbador. E alguém falou: a música é excelente, procura alguém que sabe tocar bem. Aí o cara fala assim, ó: eu conheço alguém. E aí começa a descrever quem ele conhece. Ó, o cara sabe tocar bem, toca pra caramba. E esse cara é valente, é vigoroso. Sabe o que é isso? Bonito. E é homem de... O irmão dele falou que ele era presunçoso. E prudente, hein? O cara sabe falar, sabe conversar. É gentil de presença. Sabe o que é isso? É bonito. E agora, fecha. E o Senhor é o Espírito de Deus está com... Agora nós podemos enxergar os nossos filhos espiritualmente, como Deus enxerga. Davi era matador de leão, sua família não sabia, Deus sabia. Davi era matador de urso, sua família não sabia, Deus sabia. Davi era matador de gigantes, sua família não sabia, Deus sabia. Davi era um adorador, como nenhum outro na sua época. Sua família não sabia, mas Deus tem tanta coisa do teu filho que você não sabe. Tem tanta coisa da tua família que você não sabe. Sabe quem sabe? É Deus. Sabe por que você não sabe? Porque você está querendo que seus filhos sejam aquilo que você quer que eles sejam. E pouco está preocupado em entender o que é que Deus quer que eles sejam. E talvez você tenha um rei dentro de casa e o diabo já soube disso. E é por isso que o diabo quer destruir e arrebentar a sua família e arrebentar os seus filhos. Porque ele já descobriu o que você ainda não descobriu. Tem um sacerdote, tem um profeta aí. Tem um rei. Tem um pastor. O dia que eu preguei, há muito tempo atrás, no aniversário do pastor Daniel, que foi o homem que me discipulou, que iniciou a minha vida espiritual. Eu disse uma frase. Eu disse: esse homem que me discipulou me conhecia quando ele começou. Ele não sabe agora quem sou eu, quem eu me tornei. Não sabe o nome que eu tenho? Que nós não caminhamos juntos. Mas esse homem, quero trazer aquele para pregar. Um dia, ele enxergou em mim que talvez a minha família, ou muito menos eu, enxergava. E por esta visão que ele teve, ele investiu na minha vida, para eu ser quem eu sou hoje. O que você enxerga para os teus filhos? É aquilo que eles vão ser. Uma boa faculdade, simplesmente? Para ser um excelente profissional? Talvez. Talvez você tenha orgulho de ter o teu filho amanhã, ou a tua filha, estudando, ganhando,
muito dinheiro. Mas quando você vai perguntar para ele ou para ela, vai dizer: filha, que igreja você está indo? Rapaz, igreja não. Não é perder o mundo todo. 120 anos ele pregou. E as pessoas não se converteram. Mas Noé não perdeu a sua família. Ele entrou na arca. E a família dele entrou junto.